Zona do Euro. Apresentação: Paulo Nunes. Olá, guaibeiros! Saudação especial a todos e a todas que estão nos acompanhando. O Zona do Euro desta semana vai destacar um histórico em material especial dos 4 semifinalistas da Liga dos Campeões da Europa. Vamos falar do Bayern de Munique, que para surpresa de 0 pessoas é o campeão na Alemanha. Também tem uma matéria especial sobre a história dos 4 semifinalistas da Liga Europa e dos 4 semifinalistas da Conference League, além das Copas Nacionais pelo Velho Continente, título da Real Sociedad na Copa do Rei, o AZ, que conquistou a Copa da Holanda, as finais da Copa da França, da Taça de Portugal e da Copa Itália, além da crise no Chelsea e das polêmicas que envolvem o extracampo na Itália e também Copa do Mundo, os craques que podem perder o Mundial. São esses os assuntos do episódio 183 do Zona do Euro que está entrando no ar. Lembrando que você pode acompanhar o Zona do Euro da Rádio Guaíba no Spotify. Guaíba Esporte. Assim que termina o programa na rádio, já fica disponível lá no Spotify para você acompanhar. Assim como os demais episódios. Este é o 183, que tem na mesa de áudio Davidson Rosa, as edições do Rafael Baldez, a coordenação de esportes do Rafael Sequim, a gerência de jornalismo e esporte também do Rafael Sequim e a direção geral de Claudinei Girotti. Eu sou o Paulo Nunes. Você vai conferir agora o Zona do Euro. Para começar o Zona do Euro com a trilha da Liga dos Campeões da Europa, porque as semifinais estão definidas e serão entre Arsenal e Atlético de Madrid, com o segundo jogo ocorrendo em Londres, na Inglaterra, e Bayern de Munique contra o Paris Saint-Germain, com o segundo jogo sendo disputado em Munique, na Alemanha. Agora, para começar o Zona do Euro, nós vamos conferir um material especial sobre o histórico dos semifinalistas da Liga dos Campeões da Europa. Lembrando que os jogos das semifinais estão marcados para os dias 28 e 29 de abril, os jogos de ida, e as partidas de volta para o dia 5 e 6 de maio. Juan Viana e eu preparamos um material especial contando a história dos 4 semifinalistas na Liga dos Campeões da Europa. É um resumo sobre eles, a gente vai conferir a partir de agora aqui no Zona do Euro. Atual campeão da Liga dos Campeões, o Paris Saint-Germain, mais uma vez vai disputar as semifinais da competição. Os franceses vão para a sua 6ª semifinal de Champions na sua história. A mais marcante delas é a semifinal do ano passado, onde o Paris Saint-Germain eliminou o Arsenal e depois conquistou seu inédito e único título de Liga dos Campeões da história ao derrotar a Internazionale na decisão que ocorreu na Allianz Arena, em Munique. No histórico de semifinais, a primeira do time francês foi em 1995, onde acabou eliminado pelo Milan, que viria a perder aquela final para o Ajax da Holanda. Depois, o PSG foi jogar essa fase somente em 2020, quando perdeu a grande final para o Bayern de Munique. No ano seguinte, o PSG caiu na semifinal, assim como em 2024. Essa crescente dos últimos 15 anos do Paris Saint-Germain é justamente ligada ao fundo de investimentos do Qatar, que adquiriu o clube em 2011 por 50 milhões de euros. Lembrando que, dos 4 semifinalistas desta edição, o Paris Saint-Germain é o clube mais novo. A equipe francesa foi fundada em agosto de 1970 e fará 56 anos neste ano. O Atlético de Madrid disputará sua 7ª semifinal de Liga dos Campeões. Mesmo tendo 3 finais, o clube colchoneiro nunca foi campeão. A primeira semifinal da história dos espanhóis foi em 1959, na 4ª edição da história da competição. Naquela oportunidade, os colchoneiros foram eliminados pelo seu maior rival, Real Madrid. E na oportunidade, cada um ganhou um jogo. E na partida de desempate, a vitória foi dos merengues, que depois conquistaram seu 4º título europeu consecutivo. Os colchoneiros voltaram às semifinais em 1971, quando caíram para o Ajax, que viria a ser o campeão.
Depois, chegaram em 1974, onde até foram para a final, mas acabaram derrotados pelo Bayern de Munique em Bruxelas, na Bélgica. O Atlético de Madrid sempre foi um clube de grande torcida, mas um time considerado modesto na Espanha. O Atlético viveu anos de lutas contra o rebaixamento no cenário nacional, e até anos que frequentou a segunda divisão espanhola. Disputar a Champions League foi se tornando cada vez mais raro. Porém, em 2011 chega o argentino Diego Simeone para o comando da equipe. Com Simeone, o Atlético voltou a uma semifinal de Liga dos Campeões 40 anos depois. Em 2014, eliminou o Chelsea, mas perdeu a final para o Real Madrid em Lisboa. 2 anos depois, em 2016, mais uma vez os comandados de Diego Simeone chegam às semifinais e eliminam o Bayern de Munique. Porém, outra vez perderam a final para o Real Madrid, mas desta vez no drama dos pênaltis em Milão. Em 2017, mais uma vez o Atlético chega nas semifinais e cai para o Real Madrid, que veio a ser campeão daquela edição. Agora, 9 anos depois, Diego Simeone comanda o Atlético de Madrid a mais uma semifinal de Champions League. Dos 4 semifinalistas deste ano, ninguém tem mais história nesta competição que o Bayern de Munique. O time alemão é dono de 6 títulos da Liga dos Campeões e vai para a sua 22ª semifinal na história. O gigante alemão chegou a 11 finais, ou seja, 50% das vezes o Bayern passou pela semi e chegou até a grande decisão. E ao contrário do que muitos pensam, o Bayern de Munique não foi nem o primeiro e muito menos o segundo time alemão a disputar uma semifinal de UEFA Champions League. Em rápido resumo do futebol alemão, até os anos 70 o Eintracht Frankfurt, Schalke 04, Hamburgo e Borussia Mönchengladbach eram os times dominantes no país. O Bayern de Munique sempre teve uma grande torcida e força, mas foi a partir dos anos 70 que o time bávaro se tornou dominante na Alemanha. Por isso, o Eintracht Frankfurt foi o primeiro time alemão a disputar uma semifinal de Champions League em 1960, mas perdeu a final para o Real Madrid. Um ano depois, foi a vez do Hamburgo, que chegou na semifinal, mas caiu justamente nesta fase. Depois, foi a vez do Borussia Dortmund em 1964, mas caiu justamente na semi. A vez do Bayern de Munique só foi chegar em 1974, com seu primeiro título europeu ao derrotar o Atlético de Madrid naquela decisão. Em 1975, mais uma vez o Bayern chega nas semifinais, avança e vai para a decisão, conquistando o título em cima do Leeds United em Paris. Em 1976, pela 3ª temporada seguida, o Bayern de Munique chega nas semifinais, avança para a decisão e conquista sua 3ª Liga dos Campeões consecutiva ao derrotar o Saint-Étienne na Escócia. Em 1981, o Bayern de Munique caiu nas semifinais. Em 1982, perdeu a final para o Aston Villa em Roterdã, na Holanda. Já em 1987, os bávaros perderam a final para o Porto, em Viena, na Áustria. Em 90, 91 e 95, os alemães foram até as semifinais e caíram justamente nesta fase nas 3 edições do torneio. Na edição de 1999, o Bayern de Munique perdeu a final de forma incrível para o Manchester United nos acréscimos. Aquela histórica partida foi disputada no estádio Camp Nou, na Espanha. Em 2000, eliminação na semifinal e em 2001, o 4º título do Bayern de Munique foi conquistado nos pênaltis, diante do Valência, no estádio San Siro, em Milão. Já em 2010, o Bayern de Munique perdeu a final para a Internazionale em Madrid, no estádio Santiago Bernabéu. 2 anos depois, em 2012, derrota nos pênaltis em casa para o Chelsea na Allianz Arena, em Munique. Um ano depois, em 2013, o 5º título vem em Wembley, ao derrotar o rival Borussia Dortmund de Jürgen Klopp, Marco Reus e Lewandowski. Aquele Bayern era comandado pela lenda Jupp Heynckes, que se aposentou após aquela decisão. Depois, o Bayern de Pep Guardiola caiu na semifinal, em 2014, 2015 e 2016. Após a era Guardiola, os bávaros caíram nas semifinais em 2018. O 6º título de Liga dos Campeões veio em 2020, ao derrotar o PSG de Neymar e Mbappé em Lisboa. Os alemães caíram nas semifinais de 2024. Agora, 2 anos depois, estão de volta a uma semifinal de Liga dos Campeões da Europa. O time bávaro chega como um grande favorito ao título, pois a equipe comandada por Vincent Kompany já marcou mais de 161 gols na temporada e conta com a média de 3,4 gols por partida nesta temporada.
Para fechar os 4 semifinalistas da Liga dos Campeões desta temporada, temos o Arsenal, que chega como um favorito ao título. Comandado por Mikel Arteta, os Gunners estão chamando a atenção da Europa, mas precisam terminar com a pecha de time amarelão nas decisões. Seu histórico na competição europeia não dá para comparar com o do Bayern de Munique, porém se assemelha com o do Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid. Aliás, os Gunners, assim como o Atlético, ainda não foram campeões da UEFA Champions League. Será a 4ª vez que o Arsenal chega nas semifinais do torneio e, pela primeira vez em sua história, chega por 2 anos consecutivos. Mas na temporada passada, os ingleses caíram para o PSG. Antes disso, o Arsenal havia chego em 2009, mas na oportunidade acabou sendo eliminado pelo Manchester United de Cristiano Ronaldo dentro do Emirates Stadium. A primeira vez ocorreu em 2006 sob o comando de Arsène Wenger e com a batuta de Thierry Henry. O Arsenal eliminou o Villarreal nas semifinais, graças principalmente ao pênalti perdido por Juan Román Riquelme na partida de volta no estádio El Madrigal, na Espanha. Porém, naquela decisão, o Arsenal sofreu uma virada para o Barcelona de Ronaldinho Gaúcho, Deco, Eto'o e companhia em Paris, no Stade de France. Vale destacar que entre 1985 e 1990, a UEFA baniu os clubes ingleses da Liga dos Campeões por conta da tragédia de Heysel, que teve o Liverpool envolvido, e pelo histórico dos hooligans. Isso também explica o porquê alguns times ingleses não têm um grande histórico na competição europeia. Então, Bayern de Munique busca igualar o feito do Milan, dono de 7 títulos europeus, sendo o segundo maior vencedor do torneio. O Paris Saint-Germain tenta seu segundo título de forma consecutiva, que o faria o clube francês com mais títulos europeus. Do outro lado, temos Atlético de Madrid e Arsenal sonhando com a inédita conquista. As semifinais entre Arsenal e Atlético de Madrid e Bayern de Munique e Paris Saint-Germain terão seus primeiros jogos no dia 28 e no dia 29 de abril, jogos de ida, portanto, em Madrid e também em Paris, na França, e os jogos de volta vão ocorrer no dia 5 e 6 de maio, em Londres e também em Munique. Lembrando que a grande decisão da Liga dos Campeões da Europa ocorre no dia 30 de maio, na Puskás Arena, em Budapeste, na Hungria. Você está acompanhando o episódio 183 do Zona do Euro, aqui na Rádio Guaíba e também no Spotify Guaíba Esporte. Agora, no Zona do Euro, nós vamos falar do futebol alemão. Bayern de Munique, que no último final de semana faturou seu 34º título do campeonato alemão, a chamada Bundesliga, o que também, vamos lá, surpreende 0 pessoas. O Bayern é o maior vencedor da história do futebol alemão, era o atual campeão e o grande favorito a ganhar de novo, e de fato aconteceu. A conquista veio após a vitória por 4-2 sobre o Stuttgart em casa. O título foi conquistado com 4 rodadas de antecedência. Para se ter uma ideia, das últimas 15 temporadas na Alemanha, o Bayern só não foi campeão em 2012, quando o Borussia Dortmund de Jürgen Klopp conseguiu um bicampeonato, e 2012 foi o ano do segundo título consecutivo do Dortmund, e também em 2024, daquele Bayer Leverkusen comandado pelo Xabi Alonso, que foi campeão invicto. Nas outras edições, neste recorte, o Bayern de Munique foi o campeão. Chegou a ter, inclusive, uma sequência de 9 títulos consecutivos. A Bundesliga, gente, ela foi criada em 1972. O Bayern de Munique tem 34 títulos. Depois vem Borussia Dortmund e Borussia Mönchengladbach, com 5 títulos cada um. Werder Bremen é tetracampeão, Stuttgart e Hamburgo são tricampeões, Kaiserslautern e Colônia têm 2 títulos cada. E aí tem os campeões donos de um título, apenas. O Bayer Leverkusen, o Wolfsburg, o Nuremberg, o Munique 860 e o Eintracht Braunschweig. Foi criada a era Bundesliga, e aí, fora dessa era, antes mesmo dela, contando todos os títulos alemães, o Bayern de Munique atingiu seu 86º título e é disparado o maior vencedor do futebol alemão. Em segundo veio o Borussia Dortmund com 22 conquistas. Depois estão empatados Schalke 04 e Werder Bremen com 15 conquistas cada. Ou seja, olha o tamanho da representatividade e de conquistas que tem o Bayern de Munique na Alemanha. Aliás, por falar em Bayern de Munique, já pegar o gancho, o Bayern de Munique também mantém vivo o sonho da tríplice coroa nesta temporada, pois além do título alemão já confirmado,
Os bávaros estão nas semifinais da Liga dos Campeões da Europa e nesta semana confirmaram a vaga na decisão da Copa da Alemanha. A final será disputada no dia 23 de maio no Estádio Olímpico de Berlim, entre Bayern de Munique e Stuttgart. Nas semifinais, o Bayern de Munique ganhou fora de casa, jogo único fora de casa, por 2-0 do Bayer Leverkusen, com gols do Harry Kane e do Luiz Dias. A outra semifinal foi entre Stuttgart e Freiburg, e jogando em Stuttgart, o Freiburg saiu na frente, gol do Eggestein, mas teve a virada com Undav e na prorrogação o Thiago Tomás fez o gol da classificação do Stuttgart para a grande decisão. Portanto, Stuttgart e Bayern de Munique farão no dia 23 de maio em Berlim a decisão da Copa da Alemanha. Você está acompanhando aqui na Rádio Guaíba o episódio 183 do Zona do Euro. Você também pode nos acompanhar a qualquer momento através do nosso Spotify, Guaíba Esporte. Por lá você confere, além do episódio atual do Zona do Euro, você também confere os demais episódios que estão disponíveis por lá. Agora nós vamos falar da Liga Europa. As semifinais estão definidas e serão entre o Freiburg da Alemanha e o Braga de Portugal, o jogo de ida no dia 30 de abril em Braga e o jogo de volta no dia 7 de maio na Alemanha. Já na outra semifinal teremos o Aston Villa contra o Nottingham Forest, um confronto inglês. A ida será no City Ground no dia 30 de abril em Nottingham e o jogo de volta no dia 7 de maio no Villa Park em Birmingham. Vale destacar que na Liga Europa todos os times estão buscando um título inédito da competição. A grande decisão será no dia 20 de maio no Besiktas Stadium em Istambul, na Turquia. Juan Viana e eu preparamos um material especial contando um resumo histórico da história de Freiburg, Braga, Aston Villa e Nottingham Forest, os 4 semifinalistas da Liga Europa. A gente vai conferir agora, aqui no Zona do Euro, esse material especial com a história dos 4 semifinalistas. O Sporting Clube de Braga foi oficialmente fundado no dia 19 de janeiro de 1921 por um grupo de simpatizantes do Sporting, clube da capital portuguesa, Lisboa. Na sua maioria, os fundadores do Braga eram estudantes, de onde se destaca João Gomes, que viria a ser o primeiro presidente do clube. Por essa razão, nos primórdios, o Braga jogava de uniforme verde e branco, as mesmas cores do seu clube inspiração, o Sport. Porém, por influência histórica do clube inglês Arsenal, o Braga passou a usar uniformes nas cores vermelho e branco. A cidade de Braga fica na região distrital do Minho, na zona norte de Portugal, e por isso o Braga faz com o Vitória de Guimarães o chamado Derby do Minho. Nesta temporada, por exemplo, o Derby do Minho decidiu a Taça de Portugal, porém com recordações ruins ao Braga. Desde 2003, o Braga manda seus jogos no Estádio Municipal, com capacidade para 30 mil torcedores, que foi construído visando a Eurocopa do ano seguinte, disputada em Portugal. A Pedreira, como é conhecida a Casa do Braga, carrega esse nome pois o estádio é um projeto do arquiteto português Eduardo Souto Moura. Está localizado no Parque Urbano, implantado na encosta do Monte Castro, em meio a uma pedreira. Tanto que, atrás de uma das goleiras, se encontra uma rocha, que faz parte do parque. Tradicional clube de Portugal, o Braga está atrás apenas dos 3 grandes do país, Benfica, Porto e Sporting, além do Boa Vista, em termos de conquistas do futebol português. Até o momento, foram 3 taças de Portugal, outras 3 taças da Liga Portuguesa, além de uma taça da Federação Portuguesa e uma Copa Intertoto, que hoje já não existe mais. No cenário europeu, o Braga viveu a sua primeira experiência em Liga dos Campeões na edição 2010/2011, mas acabou caindo na fase de grupo. Naquela temporada, os arsenalistas foram para a Europa League e chegaram até a decisão da competição ao eliminar o também português Benfica na semifinal. Porém, o Braga perdeu a final para outro clube lusitano, o Porto. Agora, 15 anos depois, o Braga volta a uma semifinal de competição europeia. O retorno foi com estilo ao derrotar o Betis na Espanha.
Os arsenalistas apostam no trabalho do técnico espanhol Carlos Vicens para conquistar um título inédito. Outro semifinalista dessa edição da Europa League é o Sport Clube Freiburg, da Alemanha. O clube deve suas origens a duas associações locais fundadas em 1904. O Freiburg Balverin, construído em março daquele ano, e o FC Schaube, criado em maio. O clube está localizado na região de Friburgo, na Brisgóvia, no lado ocidental da Floresta Negra. A cidade conta com cerca de 200 mil habitantes e é considerada a mais quente e ensolarada da Alemanha. Em termos nacionais, o Freiburg é um clube modesto, mas organizado. Seu maior título é a conquista da 2ª Divisão Nacional, que ocorreu em 4 oportunidades, sendo a última em 2016. Um fato curioso sobre o Freiburg é que o seu maior artilheiro é Joachim Löw, ex-treinador da Alemanha, que foi campeão do mundo em 2014 aqui no Brasil. Löw marcou 81 gols em 252 partidas durante as suas 3 passagens pelo clube. Outra curiosidade se resume ao alemão Volker Wink, que comandou o Freiburg entre 1991 e 2007, sendo assim o técnico com mais tempo no cargo de um clube no futebol profissional da Alemanha. O clube também é conhecido como os Brasileiros da Brisgóvia, apelido dado ao time devido ao seu estilo de jogo ofensivo e técnico, especialmente aplicado em campo durante os anos 90. Apesar do apelido associado ao Brasil, o Freiburg é conhecido por raramente ter jogadores brasileiros em seus elencos. O foco está na revelação de jogadores locais, tanto que no seu atual plantel não tem atletas do Brasil, mas dos 27 atletas do seu atual elenco, comandado por Julian Schuster, conta com 11 jogadores oriundos das suas categorias de base. Desta forma, o modesto Freiburg, da Alemanha, sonha com um histórico título da Liga Europa. Nottingham Forest Football Club foi fundado em 2 de setembro de 1865 por um grupo de jogadores, logo após a criação de seus vizinhos e rivais Notts County em 1862. A primeira partida oficial que o Nottingham Forest disputou foi em março do ano seguinte contra o rival Notts County. O Forest, como também é conhecido, foi um dos clubes membros fundadores da Football Alliance em 1889, que serviu como a primeira liga organizadora do futebol na Inglaterra. Porém, só viria a disputá-la 3 anos depois, em 1892. Desde a sua fundação, o Nottingham Forest sempre usou o uniforme vermelho, pois no momento de criação do clube, também foi acordado que se usaria a cor vermelho Garibaldi, em homenagem ao líder italiano Giuseppe Garibaldi, conhecido como herói de 2 mundos, pois lutou na América do Sul, na Guerra dos Farrapos, e na Itália, liderando os chamados Camisas Vermelhas, sendo peça-chave na criação do Reino da Itália. Por conta disso, a inspiração para a cor vermelha no clube inglês. O Forest tornou-se assim a primeira equipe a usar oficialmente a cor vermelha, que mais tarde viria a tornar-se comum entre as equipes na Inglaterra, Europa e no mundo todo. Entre os clubes está o Arsenal, que adotou o vermelho em seu uniforme após o Forest doar alguns kits e uma bola ao clube de Londres. O primeiro grande sucesso do Nottingham Forest veio quando venceu a Copa da Inglaterra em 1898. Depois, o clube passou boa parte da primeira metade do século XX disputando a 2ª Divisão Inglesa e só voltou a levantar uma taça em 1959, quando ganhou a Copa da Inglaterra novamente. O maior período de sucesso do Forest foi sob o comando de Brian Clough, entre 1975 e 1993, período em que ganhou o campeonato inglês, 4 Copas da Liga Inglesa e 2 Ligas dos Campeões da Europa de forma consecutiva. A primeira Champions do Forest foi em 1979, quando derrotou o Malmö, da Suécia, na decisão que ocorreu em Munique, na Alemanha. Na temporada seguinte, o Forest voltou a conquistar a Europa ao derrotar o Hamburgo, da Alemanha, em Madrid, na capital espanhola. Atualmente, o Nottingham Forest pertence ao milionário empresário grego Evangelos Marinakis. Voltou a frequentar a primeira divisão inglesa e agora sonha com mais um título continental para a sua história, a Liga Europa. O Forest está sob o comando do técnico português Vítor Pereira, que passou recentemente pelo futebol brasileiro. O clube conta com 5 brasileiros no elenco: o goleiro John,
os defensores Morato, Jair Cunha e Murilo, além do centroavante Igor Jesus. O Aston Villa Football Club foi fundado em novembro de 1874 na cidade de Birmingham, na Inglaterra, por membros do time de cricket Villa Cross Westland Chapel, que estava à procura de algo para mantê-los ocupados durante o período de inverno inglês. Os 4 fundadores do Aston Villa foram Jack Hughes, Frederick Matthews, Walter Price e William Scattergood. O primeiro jogo da história do clube foi contra a equipe local de rugby Aston Brook St. Mary. Como condição da partida, o time do Villa teve que concordar em jogar o primeiro tempo com regras do rugby e o segundo com regras de futebol. A partida terminou empatada sem gols no primeiro tempo, mas Jack Hughes marcou um gol no segundo tempo, garantindo a primeira vitória da história do Aston Villa em seu primeiro jogo de sua história. Hoje, tradicional no futebol inglês, o Aston Villa foi um dos fundadores da primeira liga de futebol do mundo, a Football League, em 1888, e também um dos membros fundadores da Premier League, que ocorreu em 1992. O Aston Villa é um dos mais antigos clubes e bem-sucedidos da história do futebol inglês. Na galeria de troféus do Villa estão a Copa Intertoto de 2001, competição que hoje não existe mais, mas foi tradicional durante os anos 90 na Europa. Uma Supercopa da Inglaterra em 1981, 5 Copas da Liga Inglesa, 7 Copas da Inglaterra e 7 títulos do Campeonato Inglês. Além dessas conquistas, o Aston Villa tem a Supercopa da Europa, conquistada em 1982, e o título histórico da Liga dos Campeões em 1982, ao derrotar o Bayern de Munique na decisão que aconteceu em Roterdã, na Holanda. O Aston Villa manda os seus jogos no estádio Villa Park, com capacidade para 42 mil pessoas. E nas arquibancadas, o estádio recebe, e já recebeu, alguns torcedores ilustres do clube, como o Príncipe William, que frequenta as partidas do clube, e o ator norte-americano Tom Hanks. Outro torcedor ilustre do clube é o David Cameron, ex-primeiro-ministro britânico. Além dele, Ozzy Osbourne, lendário vocalista do Black Sabbath, nascido em Birmingham, também era um torcedor fanático e símbolo do clube. Hoje, o Aston Villa pertence à empresa V-Sports, uma holding administrada em conjunto pelo bilionário americano Wes Edens e do bilionário egípcio Nassif Suarez. Dentro de campo, o comandante, desde 2022, é o treinador espanhol Unai Emery, de 54 anos e que já conquistou a Liga Europa em 4 oportunidades, com o Sevilha e o Villarreal. No elenco do Villa está o atacante Alisson, que foi vendido em janeiro pelo Grêmio para o clube inglês. Além dele, outro brasileiro do elenco é o volante Douglas Luiz, contratado recentemente da Juventus da Itália. Ainda no elenco está o goleiro campeão do mundo com a Argentina em 2022, o Emiliano Martínez, também conhecido como Dibu Martínez. Um confronto inglês contra um confronto alemão e Portugal, Freiburg e Braga contra Aston Villa e Nottingham Forest. Acredito que do confronto inglês saia o grande favorito ao título e ainda mais apostaria nesse momento no Aston Villa como grande favorito ao título. É comandado pelo espanhol Unai Emery, que conhece muito essa competição, ganhou 4 vezes essa competição por clubes espanhóis, então o Aston Villa nesse momento é o grande favorito. Sem falar que, se a gente for pegar no campeonato inglês, o Aston Villa está na 3ª posição, garantindo uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa. É uma temporada muito boa, comparado ao Nottingham Forest, que briga para não cair na Inglaterra. O Braga, que está na parte de cima, mas distante da briga das primeiras posições em Portugal, mas está na 4ª posição e consolidado ali. E o Freiburg na Alemanha, que faz uma campanha de meio de tabela, de certa forma. Então o Aston Villa acaba sendo o grande favorito ao título. Lembrando então que a decisão da Liga Europa está marcada para o dia 20 de maio no Besiktas Stadium em Istambul, na Turquia. Este é o Zona do Euro, episódio 183, aqui na Rádio Guaíba e também no Spotify, Guaíba Esporte. Você pode nos acompanhar e também nas redes sociais seguir a Rádio Guaíba. No YouTube, Guaíba Esporte, Twitter e no Instagram, também @Guaíba Esporte. Agora vamos falar das Copas pela Europa, começando pela Copa do Rei, porque no Estádio Olímpico de La Cartuja, em Sevilha, o Atlético de Madrid e a Real Sociedad empataram por 2-2 no tempo normal. Depois, na prorrogação,
a decisão foi para os pênaltis e o goleiro Unai Marrero, da Real Sociedad, brilhou e deu o título da competição para a equipe de San Sebastián. Capitão da Real Sociedad, o meia Oyarzabal, disputou 6 finais e marcou gol em todas as finais que disputou. Ele fez gol na Copa do Rei de 2020, que também ganhou com a Real Sociedad, as Olimpíadas de 2021, onde perdeu a final para o Brasil, a seleção espanhola, a Liga das Nações de 2021, a Eurocopa de 2024, a Liga das Nações de 2025 e agora a Copa do Rei de 2026. Esta foi a 4ª conquista de Copa do Rei da história da Real Sociedad, que venceu nos anos 1909, 1987, 2020 e agora em 2026. 4º título, portanto, da Real Sociedad na Copa do Rei, título conquistado na última semana no Estádio Olímpico de La Cartuja, em Sevilha. A Real Sociedad, que havia ganho em 2020 na final, que foi basca, contra o Atlético Bilbao, em 87 já tinha ganho a decisão do próprio Atlético de Madrid. Os maiores campeões da Copa do Rei são o Barcelona, com 32 títulos, o rival da Real Sociedad, o Atlético Bilbao, com 24 conquistas, o Real Madrid, com 20 conquistas, e o Atlético de Madrid, que tem 10 conquistas de Copa do Rei. Já na Holanda, tivemos a Copa da Holanda, a final que ocorre tradicionalmente no estádio De Kuip, em Roterdã. O AZ Alkmaar goleou o NEC Nijmegen por 5-1 e ficou com o título da competição. Os gols foram de De Witt, Minhais, Pierre Koopmeiners, Kees Smith e Troy Parrott. Troy Parrott, que tem nome de aeroporto na Irlanda do Norte. Ele foi responsável por fazer um gol que levou a Irlanda do Norte à última repescagem, tentando uma vaga na Copa, até não conseguiu a vaga, mas foi uma vitória incrível contra Portugal e depois contra a Hungria, e o Troy Parrott foi uma peça importante naquela oportunidade. Então esses foram os gols do AZ. O gol do NEC foi marcado pelo Koki Ogawa. O AZ Alkmaar conquistou seu 5º título da Copa da Holanda. Além desta edição de 2026, o clube havia ganho em 2013, 1982, 81 e também 78. A Copa da França terá a decisão no dia 22 de maio no Stade de France, em Saint-Denis, e será entre o Lens e o Nice. Nas semifinais, o Lens goleou o Toulouse por 4-1 em casa no jogo único da semifinal. Em outro jogo único, Nice venceu o Strasbourg fora de casa por 2-0 com 2 gols do Elie Wahi. O Nice tentará o seu 4º título de Copa da França. O time da Riviera Francesa foi campeão em 52, 54 e 97. Já o Lens vai tentar um título inédito da competição. O Lens, que é a grande sensação no futebol francês, é vice-líder do campeonato, ainda sonha, está a 4 pontos do Paris Saint-Germain e tenta nessa reta final, quem sabe, conseguir o milagre de tirar o título do campeonato francês do PSG, mas também pode conseguir esse feito inédito, que é o título da Copa da França. Já em Portugal, a Taça de Portugal será decidida no dia 24 de maio no estádio do Jamor, em Oeiras, entre o Sporting e o Torreense. O jogo de volta das semifinais, que acabaram acontecendo nesta última semana. No estádio do Dragão, o Porto e o Sporting ficaram no 0-0. Como o Sporting havia ganho o primeiro jogo, ficou com a vaga na casa do rival. Na outra semifinal, o primeiro jogo ficou empatado por 1-1, mas na partida de volta, o Torreense, da 2ª divisão portuguesa, venceu o FAF, da 3ª divisão, por 2-0. O Sporting tentará o seu 19º título da competição. Já o adversário, o Torreense, vai tentar um título inédito, e seria um feito e tanto ser campeão da Taça de Portugal estando na 2ª divisão do país. A Copa Itália será decidida entre a Internazionale e a Lazio no dia 13 de maio no Estádio Olímpico de Roma. A Internazionale chegou na decisão após eliminar o Como nas semifinais, 0-0 no primeiro jogo e vitória em Milão por 3-2 para garantir a Inter na decisão. Já a Lazio eliminou a Atalanta, empate por 2-2 em Roma, outro empate por 1-1 em Bérgamo, decisão nos pênaltis e vitória da Lazio por 2-1. Agora, a Inter vai tentar o seu 10º título da Copa Itália, o último foi em 2023, e a Lazio tentará o seu 8º título, a última conquista foi em 2019. Você está acompanhando o Zona do Euro, episódio 183, aqui na Rádio Guaíba e também no Spotify Guaíba Esporte. Agora nós vamos falar da crise do Chelsea. Ao longo desta semana, o Chelsea anunciou a demissão de Liam Rossenior. O treinador de 41 anos estava no cargo desde janeiro e o seu contrato iria até 2030. Rossenior comandou os Blues em 21 partidas na temporada, com 11 vitórias, 10 empates e 10 derrotas.
Em um recorte recente, o Chelsea vem de 5 derrotas consecutivas no campeonato inglês, para o Newcastle, Everton, Manchester City, Manchester United e Brighton. Além da queda nas oitavas de final da Liga dos Campeões para o Paris Saint-Germain. O motivo alegado pela diretoria do clube inglês foi o relacionamento do treinador com o elenco, pois Liam Rossenior não poupou críticas aos jogadores após a derrota diante do Brighton na última terça-feira pelo campeonato inglês. Agora o destaque, o Liam Rossenior foi o segundo treinador demitido nesta temporada pelo Chelsea. O primeiro foi o italiano Enzo Maresca. Em maio de 2022, o clube saiu das mãos de Roman Abramovich e ficou sob o comando de Todd Boehly. E desde então, são 7 treinadores em menos de 4 anos. O Chelsea começou esse recorte com Thomas Tuchel. Depois, Tuchel até ganhou a Liga dos Campeões, ganhou o Mundial de Clubes e acabou saindo. E aí o Graham Potter foi quem acabou assumindo. Depois, teve o comando interino de Frank Lampard. Na sequência, vieram Maurício Pochettino e, por fim, Enzo Maresca e Liam Rossenior. Até o final desta temporada, Chelsea será comandado pelo técnico interino Callum McFarlane. Bom, depois de falar dessa crise do Chelsea, vamos falar de Copa do Mundo. Porque na reta final da temporada europeia, algumas lesões estão tirando os jogadores da Copa do Mundo, que começa em menos de 2 meses. No último final de semana, o atacante do Bayern de Munique, Serge Gnabry, sofreu uma lesão muscular na coxa direita e o clube confirmou que o alemão desfalcará a sua seleção na Copa do Mundo. Antes, o Brasil já havia perdido recentemente para a Copa do Mundo o atacante Rodrigo do Real Madrid. Agora as atenções estão voltadas para o zagueiro e lateral Éder Militão, também do Real Madrid, que sofreu uma lesão muscular, mas o departamento médico do clube espanhol acredita que o brasileiro poderá disputar a Copa do Mundo. O caso de maior atenção é Estevão, que sofreu uma lesão muscular de grau 4 e fará tratamento conservador, pois ainda sonha em disputar o Mundial. As chances são pequenas do atacante do Chelsea jogar a Copa do Mundo pela seleção brasileira, segundo o diário inglês o Telegraph. A Espanha também está atenta e preocupada com a situação de Lamine Yamal, que sofreu uma lesão muscular na partida do Barcelona contra o Celta de Vigo no dia 22 de abril no Camp Nou. O atacante só deve voltar a atuar justamente na Copa do Mundo. Agora preparamos uma lista de jogadores que já estão confirmados fora do Mundial. E são eles, por questões clínicas, o Rodrigo, do Real Madrid, da seleção brasileira, o alemão Gnabry, do Bayern de Munique, o meia Jack Grealish, inglês do Everton, ele sofreu uma lesão no pé, o zagueiro Juan Foyth, do Villarreal, ele é argentino e sofreu uma lesão no tendão de Aquiles. O japonês Takumi Minamino, atacante do Mônaco, por uma lesão ligamentar. Também vai perder a Copa do Mundo. O centroavante espanhol Samu, do Porto, por lesão ligamentar. O goleiro alemão Ter Stegen, do Girona, por lesão na perna esquerda. O centroavante francês Ekitike, do Liverpool, com lesão no tendão de Aquiles. Esses nomes já estão confirmados que estarão fora da próxima Copa do Mundo. Este é o episódio 183 do Zona do Euro, aqui na Rádio Guaíba e também no Spotify Guaíba Esporte. Você pode nos acompanhar por lá. Também já fica o convite, Acompanhe a Zona do Euro, pode comentar, compartilhar, indicar para os amigos em grupo de WhatsApp, compartilhar nas suas redes sociais. Sinta-se à vontade. O Zona do Euro é o podcast de futebol europeu aqui da Rádio Guaíba. Agora nós vamos falar da Liga da Conferência, porque as semifinais serão disputadas entre o Crystal Palace da Inglaterra e o Shakhtar Donetsk da Ucrânia. O jogo de ida no dia 30 de abril na Ucrânia e a partida de volta está marcada para 7 de maio em Londres. Já a outra semifinal sai entre o Strasbourg da França e o Rayo Vallecano da Espanha. Primeiro jogo no dia 30 de abril em Vallecas, na Espanha, e a volta no dia 7 de maio na França. Juan Viana e eu preparamos mais um material especial, contando a história dos 4 semifinalistas da Liga da Conferência. Vamos conferir esse material bem bacana para você aqui no Zona do Euro. Futebol Clube Shakhtar Donetsk foi fundado em 24 de maio de 1936 na cidade de Donetsk, na Ucrânia. O clube está atuando com o seu terceiro nome diferente desde sua fundação oficial. Durante os seus 10 primeiros anos de existência, o que conhecemos hoje como Shakhtar atuou como nome de Stakhanovets, em referência ao Alexei Stakhanov,
um mineiro local que se tornou um líder de um movimento para aumentar a representatividade dos trabalhadores locais, e o movimento se chamava justamente Stakhanovismo. Depois, Stakhanov se tornou um herói local do trabalho em 1970. Em 1946, o clube acabou trocando de nome novamente e passou a ser chamado de Shakhtar até 1992. Vale lembrar que a instituição surgiu na União Soviética e a partir da dissolução do antigo país em dezembro de 1991, que o clube passou a pertencer a um novo país, entre aspas, a Ucrânia. Foi aí, justamente o surgimento da Ucrânia, que o clube passou a se chamar Shakhtar Donetsk. No início dos anos 90 até os meados dos anos 2000, viveu às sombras do seu rival da capital, Dinamo Kiev. Porém, a partir de 2004, o clube entrou em um processo de crescente no cenário ucraniano e destronou o Dinamo de Kiev como o grande campeão nacional. Mas o passo maior foi dado a partir da chegada de seu novo dono, Rinat Akhmetov, empresário multibilionário ucraniano que adquiriu o clube em definitivo. Sob a presidência de Akhmetov e com a chegada do treinador romeno Mircea Lucescu, o Shakhtar se tornou dono de uma das mais bem-sucedidas dinastias dos anos 2000 na Europa. O ápice das conquistas veio na temporada 2009, quando o Shakhtar Donetsk, recheado de brasileiros em seu elenco, derrotou o Werder Bremen, da Alemanha, e conquistou a Copa da UEFA, hoje chamada de Liga Europa. Em 2014, devido à guerra na região de Donbass, em Donetsk, entre Rússia e Ucrânia, o clube foi forçado a se mudar para a cidade de Lviv, onde jogou até 2016. Depois, de 2017 a 2020, a equipe migrou para Kharkiv e desde então está jogando na capital ucraniana, Kiev. Pelo clube ucraniano já passaram nomes como Ilcinho, Fernandinho, William, Jadson, Tyson, Luiz Adriano, entre outros. E atualmente, o elenco do clube conta com os brasileiros Vinícius Tobias, Marlon, Pedro Henrique, Isaac, Marlon Gomes, Lucas Ferreira, Alisson Santana, Pedrinho, Luca Meireles, Neuerton, Cauã Elias e Egnaldo. Agora, o Shakhtar sonha com o título da Liga da Conferência e aposta no trabalho do treinador turco e ex-meia do Atlético de Madrid e Barcelona, Arda Turan. Crystal Palace Football Club está assediado na zona sul de Londres, no bairro de Croydon. Fundado em março de 1861, o Palace é o clube de futebol profissional mais antigo em atividade ininterrupta do mundo. São 165 anos de existência. Atualmente, o Crystal Palace possui 3 donos e um deles era o empresário inglês John Textor, que recentemente vendeu a sua parte na sociedade por 750 milhões de euros a um grupo britânico. Os torcedores do Palace originalmente eram conhecidos como os Glaziers, vidreiros na tradução, em alusão aos seus fundadores e construtores do Palácio de Cristal, que serviu para uma exposição mundial em Londres na época. Daí, a inspiração para o nome do clube. Ainda na era amadora, o Crystal Palace tornou-se um dos clubes membros fundadores da Football Association em 1863 e participou da primeira edição da Copa da Inglaterra em 1871, o torneio de futebol mais antigo do mundo. No ano de estreia, o clube foi até as semifinais, mas acabou caindo para o Royal Engners. Atualmente, os Eagles, ou as Águias, mascote do clube, mandam seus jogos no Selhurst Park, com capacidade para 26 mil pessoas. A maior conquista do Crystal Palace foi a Copa da Inglaterra na temporada passada, ao derrotar o Manchester City na decisão em Wembley. E nesta temporada, o Palace conquistou a Supercopa da Inglaterra em cima do Liverpool. Agora, o modesto, mas sonhador clube londrino sonha com o inédito e histórico título da Liga da Conferência. O técnico austríaco Oliver Glasner é o grande comandante da equipe que conta com a liderança técnica de seu camisa 10, o espanhol Yeremy Pino. Racing Clube de Strasbourg foi fundado oficialmente em 1906, mas ao longo de sua história, o clube teve várias denominações. A primeira, de 1906 até 1919, foi FC Neudorf, e depois trocou para Strasbourg Neudorf. Foram outros 3 nomes até chegar ao atual, o Strasbourg, que ocorreu a partir dos anos 70. Apesar de fundado oficialmente em 1906, o profissionalismo só chegou ao clube francês em 1933.
No início da Segunda Guerra Mundial, em setembro de 1939, os habitantes da cidade de Estrasburgo foram evacuados para o sul da França e o clube foi refundado por uma temporada sob o nome de Périgox, com status amador. Com o passar dos anos e a retomada do futebol na França, o Strasbourg foi se firmando novamente. O clube é dono de 4 Copas da Liga Francesa, 3 Copas da França e campeão francês em 1979, além da Taça Intertoto da UEFA em 1995. Após gravíssimos problemas financeiros ocorridos em 2011, o clube entrou em liquidação na França e teve sua falência declarada. Depois de longas negociações na época, o Strasbourg foi incorporado na última divisão do país e teve que subir passo a passo até chegar na elite francesa. Agora o Strasbourg está reafirmado na primeira divisão do país e frequenta a primeira página da tabela. Seu atual presidente é o Marc Keller, ex-jogador do clube com passagem na seleção francesa. Desde junho de 2023, o clube foi adquirido pela empresa de investimentos esportivos Blue Co, que é a dona do Chelsea da Inglaterra. Hoje, a equipe francesa recebe muitos jovens cedidos por empréstimos do clube inglês e serve como uma espécie de clube laboratório. Este fato gera frequentes protestos da torcida que reluta em aceitar a submissão ao gigante londrino. Na atual temporada, o Strasbourg começou sendo comandado pelo inglês Liam Rossenior, que saiu em janeiro para comandar o Chelsea e já foi demitido de lá. Agora, o comandante é o Jean-Marc Quentz, que faz o clube francês sonhar com o título inédito da Liga da Conferência. Por fim, o Rayo Vallecano de Madrid Sociedade Anônima Deportiva está sediado no bairro de Vallecas, em Madrid, na capital espanhola. O clube foi fundado em 29 de maio de 1925 por Prudência Priego. O modesto clube de bairro se orgulha da sua história e de suas tradições locais, pois é conhecido pelo engajamento político de viés esquerdista de sua torcida, tal como o clube alemão St. Pauli, e este fator fez-se desenvolver uma amizade entre esses dois clubes. O Raio é ligado às causas sociais, tanto que o clube faz a gerência de uma fundação social que apoia iniciativas do esporte e educação física. O clube incorpora a bandeira antirracismo como o lema "Ame o Raio, odeie o racismo". O Rayo Vallecano é modesto, porém tradicional na Espanha. Os bucaneiros, como são conhecidos, mandam seus jogos no estádio de Vallecas, com capacidade para 15 mil torcedores e que foi inaugurado em 1976. Na temporada passada, o Rayo Vallecano conseguiu o feito histórico de chegar a uma competição europeia pela primeira vez em sua história, a Liga da Conferência. Agora, o clube quer fazer mais história ainda, pois sonha com esse título inédito para a sua galeria. E o elenco é comandado pelo técnico Íñigo Pérez, de 38 anos, que foi jogador de clubes como Osasuna, Atlético de Bilbao e Mallorca. No plantel do Rayo Vallecano está o centroavante brasileiro Alexandre Alemão, ex-jogador do Internacional. Portanto, Crystal Palace contra Shakhtar Donetsk e Strasbourg contra Rayo Vallecano nas semifinais da Liga da Conferência. Vale destacar que a decisão da competição está marcada para o dia 27 de maio na Red Bull Arena, em Leipzig, na Alemanha. Bom, gente, para fechar o Zona do Euro, o episódio 183, nós vamos falar de um escândalo no futebol italiano. O escândalo que aconteceu no futebol italiano envolve jogadores da Juventus, Internazionale e Milan. A informação foi divulgada nesta última semana. A promotoria de Milão deu início a uma investigação sobre uma empresa suspeita de vender pacotes de festas com prostituição e oxígeno nitroso, conhecido como gás do riso. Segundo o jornal italiano Gazzetta dello Sport, cerca de 50 jogadores da Série A italiana estão envolvidas, incluindo atletas da Inter de Milão, Juventus e do Milan. As festas aconteciam em hotéis e casas noturnas de luxo, tanto na Itália quanto em Mykonos, na Grécia. A organização do esquema tinha sede em Cisnello Balsamo, uma província de Milão, e era administrada por 2 dos principais suspeitos, que eram casados, Emanuele Buttini e Débora Ronchi. Ambos estão em prisão domiciliar, assim como outros 2 associados, por organização de serviços sexuais e lavagem de dinheiro proveniente dessa atividade. Um dos indícios da participação dos jogadores foi encontrado no perfil da agência do Instagram, seguido por diferentes atletas. As evidências da investigação
também apontam a transferência de dinheiro entre os investigados e a participação de celebridades, empresários e até pilotos de Fórmula 1. Ainda segundo a Gazeta, uma das escutas telefônicas revelou a negociação por uma mulher do Brasil. O áudio destaca, entre aspas, "vou mandar a brasileira para ele", é o que diz no áudio, que foi acompanhado da investigação e o jornal italiano Gazzetta dello Sport teve acesso. Vale destacar que a prostituição não é crime na Itália, quanto da prática de maneira voluntária, assim como na legislação do Brasil. Entretanto, a lei prevê que a organização e a exploração de terceiros é ilegal. A promotoria italiana acredita que a agência começou a promover os eventos em 2019 e manteve as festas mesmo durante a pandemia de Covid-19. Uma testemunha relatou que na sede da empresa havia uma boate ilegal que funcionava durante o confinamento. A denúncia afirma que mulheres eram forçadas à prostituição pela agência e moravam na sede de Milão, tendo que pagar por sua estadia. Elas eram escolhidas pelos jogadores e recebiam 50% do valor pago. O restante ficava com Bottini e Ronchi, os líderes do esquema. Estima-se que mais de 100 mil garotas de diferentes idades e nacionalidades estejam envolvidas. De acordo com o documento da investigação, os contratantes faziam uso de óxido nitroso nas festas. A substância funciona como um sedativo leve em forma de gás que produz euforia sem deixar vestígio no organismo. Por isso, não poderia ser apontado no exame antidoping que os atletas vêm a fazer depois do jogo. Portanto, foi notícia nesta semana o jornal italiano Gazzetta dello Sport noticiando o escândalo no futebol italiano que envolve atletas da Juventus, da Internazionale e do Milan, inclusive com pilotos de Fórmula 1. Bom, gente, o episódio 183 do Zona do Euro aqui na Rádio Guaíba vai ficando por aqui. Você pode nos acompanhar também lá no Spotify, Guaíba Esporte. A qualquer momento estamos no Spotify. A gente volta na próxima semana com mais destaques do Zona do Euro. Tchau! Zona do Euro. Apresentação Paulo Nunes.